abordaremos agora a ascensão de Cristo. Iniciamos com o seu sofrimento, sua crucificação, o seu sepultamento, a sua ressurreição e agora a sua ascensão. Nesta aula estaremos abordando dois aspectos fundamentais quando pensamos nesse tema. Primeiramente, o que foi a ascensão de Cristo? O que significa isso? O que foi a ascensão de Cristo? E veremos também o resultado dessa ascensão. O que significa para a nossa vida a ascensão de Cristo? Então, dois pontos. O que foi e o que significa a ascensão de Jesus. O que foi a ascensão do Senhor Jesus? Nós lemos em Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Em Marcos, Marcos capítulo 16, versículos 19 e 20, nós também temos uma narrativa da ascensão de Cristo. Marcos 16, 19 e 20 diz: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Percebam aqui que para nós compreendermos a questão da ascensão de Cristo, nós temos que ter na nossa mente aquele outro aspecto que nós já vimos das duas naturezas de Cristo. A natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo é 100% homem. Corpo de homem, espírito de homem, alma de homem. Um homem completo, vontade de homem. Jesus é um ser humano completo e completamente perfeito, santo, glorificado. Mas Jesus permanece sendo, como sempre foi, de eternidade a eternidade será, Deus. Deus que é único, Deus que é perfeito. E permanece sendo Deus sem ter a sua natureza divina misturada com a natureza humana. Eu sei que o que nós estamos falando é de algo muito maior do que a nossa capacidade de entender. Mas é assim que a Bíblia nos revela. Cristo 100% Deus e 100% homem. E é quando nós entendemos e pensamos nas duas naturezas é que nós somos capazes de entender a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo significa que aquele ser humano perfeito, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que nasceu sem pecado, viveu vida santa, perfeita e cumpriu a lei corretamente e depois por nós se entregou, morrendo na cruz, sendo sepultado
e depois ressuscitando, ficando 40 dias comendo e bebendo com os discípulos. Esse Senhor Jesus, amado e querido, agora ele sobe e é recebido nos céus e se assenta à direita, à destra de Deus. Olha só, nós não estamos falando aqui que Deus Filho sentou-se à destra de Deus Pai, porque por mais difícil que seja isso de entender, nós cremos em um Deus triuno. Mas aqui está falando que aquele homem, Jesus, que é o Cristo, que também é Deus, que está vinculado a Deus, ele, o Cristo ressurreto, o Cristo que é também ser humano, aquele ser humano perfeito, maravilhoso, Jesus, subiu e assentou-se à destra do Pai. No período da Reforma Protestante, houve uma discussão muito grande sobre a presença de Jesus na ceia, na Santa Ceia. Como é que Jesus estava presente? E a teologia católica dizia que havia uma transubstanciação, ou seja, que no momento ali da Eucaristia, como eles chamam a ceia, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. E quando você come, você está comendo o corpo e bebendo o sangue. Martinho Lutero veio e defendeu uma outra ideia. O pensamento de Lutero se chama consubstanciação. O que Martinho Lutero dizia era o seguinte: olha, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, mas espiritualmente o corpo de Cristo está ali, espiritualmente o sangue de Cristo está ali, aí você come espiritualmente o corpo de Cristo. Vieram então os reformados, na pessoa de Calvino, João Calvino, e disse o seguinte, e é a posição que nós assumimos, que diz o seguinte: olha, vocês estão fazendo confusão. O corpo de Cristo, o corpo glorificado de Cristo, não está aqui na ceia. O corpo glorificado de Cristo está sentado à destra do Pai, está no paraíso, sentado à direita de Deus. Mas a ceia é um meio de graça, ou seja, Jesus ele está presente através do Espírito Santo, ele está presente espiritualmente. E quando nós participamos da ceia, nós estamos comendo pão, bebendo do cálice e estamos sendo abençoados espiritualmente, mas o corpo de Cristo está colocado à direita do Pai. E é assim que Marcos fala. De fato, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus, ele subiu. E Pedro, e Atos, melhor dizendo, diz o seguinte, que Jesus Cristo reuniu seus discípulos e começou a ministrar a eles e falando e expondo todas as coisas que estavam ainda por acontecer, lhes deu ordens explícitas, dizendo que eles deveriam permanecer até receber o poder do Espírito Santo. Os discípulos chegaram aqui para Jesus e perguntaram: Senhor, será agora o tempo que vai restaurar o reino a Israel? Porque lembre-se, os discípulos eles estavam com a profecia de Isaías na mente, que falava do Messias, que iria restaurar todas as coisas. E agora, depois da ressurreição, eles perguntam: agora é o momento? E Jesus fala: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na próxima aula nós vamos falar sobre a volta de Jesus,
E quando falamos sobre a volta de Jesus, nós percebemos muitas coisas que estão acontecendo hoje, a construção de um governo mundial e tantas coisas assim. Mas eu gosto muito dessa passagem de Jesus, quando Jesus nos diz, não se preocupe com essas coisas, mas cheio do Espírito Santo, aproveite o tempo que o Pai está dando a cada um de vocês. Aproveite o tempo e os recursos que Deus nos tem dado para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E diz que enquanto Jesus falava, depois de ter falado essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Olha só, Jesus ele não desapareceu, não aconteceu nada assim de extraordinário. Jesus foi elevado, ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E eles foram olhando, até que Jesus desapareceu entre as nuvens. Em outras palavras, as nuvens cobriram Jesus de maneira que os discípulos não puderam ver. Nós entendemos que naquele momento, quando Jesus ele é encoberto pelas nuvens, naquele momento Deus o recebe no paraíso. Mas falaremos sobre isso daqui a pouco. Agora, o momento maravilhoso é que enquanto aqueles homens estão olhando para as nuvens, olhando, Deus envia 2 anjos e eles dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus. Ascensão significa subir, né? Ou seja, esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, ele irá voltar e vocês irão vê-lo da mesma forma que o vistes subir. E isso é maravilhoso. Tessalonicenses nos fala a respeito disso e diz que nós não devemos sofrer por causa daqueles que já morreram, como quem não tem esperança. Porque haverá o dia em que Jesus voltará nas nuvens e os que estiverem morrido com Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados, transformados para estarmos com o Senhor e nos encontraremos com Ele nos ares. Não se perca em detalhes, eu sei que tem pessoas que entendem arrebatamento de uma maneira, outros de outra, mas vamos ficar com as verdades claras. A verdade clara é essa: nós temos uma esperança. A esperança de que Jesus foi elevado às alturas e da mesma forma como que ele subiu, ele vai descer em glória. E é por isso que a Bíblia diz: não se entristeça como quem não tem esperança. Nós que temos Jesus como Salvador, nós temos uma esperança gloriosa, a esperança da ressurreição. A ascensão de Jesus foi esse momento, então, no qual, após a sua ressurreição, após ficar 40 dias comendo e bebendo com os discípulos, não deixando dúvida de que era ele realmente, ele subiu pelo poder de Deus, foi levado às alturas e assentou-se então à direita de Deus.
Que Deus os abençoe e guarde. Recebi todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. A ascensão de Cristo foi um fato histórico maravilhoso e nós já vimos o que foi a ascensão de Cristo. Foi aquele momento onde a natureza humana de Cristo, o próprio Senhor Jesus, depois da ressurreição, foi elevado e recebido no paraíso. E para quem, de repente, pode estar assim admirado em pensar que no paraíso hoje tem lá um ser humano, Jesus Cristo, assentado, né? Isso fala que nos ajuda a pensar que o paraíso não é um lugar espiritual no sentido de não haver coisas materiais. Não, Cristo está lá. Mas se lembre que Jesus não é o único. Nós temos, de acordo com a Bíblia, pelo menos 2 outras pessoas que estão lá, não glorificadas, mas estão lá, aguardando também o dia da volta de Cristo, quando receberão o seu corpo totalmente transformado. Que eu me refiro à pessoa de Enoque. Você lê lá no livro de Gênesis que diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E temos lá também a pessoa de Elias, que não passou pela morte. Ele subiu num carro de fogo e foi aos céus. Então, a ascensão de Cristo fala de Jesus, que agora sobe aos céus, mas já sobe com o seu corpo glorificado. Um corpo semelhante ao que nós, que temos Jesus como Salvador e descansamos na graça de Deus, nós teremos para viver eternamente com o Senhor. Mas vamos pensar agora sobre as implicações da ascensão, o que significa para nós, no nosso dia a dia, o que significa de prático e de grandioso a ascensão. Vamos começar pelo texto que nós já lemos, de Marcos, capítulo 16, 19 e 20, que diz: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você prestou atenção no que o texto está falando? Jesus Cristo subiu e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos saíram pregando, mas diz que Jesus foi com os discípulos, né? Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha que coisa maravilhosa, Jesus é Deus, eternamente Deus. Né? O corpo glorificado de Jesus Cristo está nas alturas, mas Jesus é Deus presente, é Deus conosco. Quando você ora e pede, Jesus, entra na minha vida, não é o corpo glorificado de Jesus que vai entrar na sua vida, mas é Jesus, o próprio Deus, que entra, que mora conosco. É o poder de Jesus que atua em nós. Por isso que a igreja também é apresentada na Bíblia como sendo o corpo vivo de Cristo. Marcos mostra claramente isso. O mesmo Cristo exaltado, Deus exaltado, é também o Senhor presente conosco, caminhando conosco. E temos o Espírito Santo vivendo sobre nós e agindo agora de uma forma nova. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Mas sobre o Espírito Santo nós falaremos na próxima matéria. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4.
Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4, nos diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E este é o tema principal da carta aos Hebreus, que nos fala sobre a superioridade de Cristo. Jesus Cristo é superior à criação, é superior aos anjos, é superior à lei, é superior ao sacerdócio levita, é superior. Jesus Cristo está assentado à direita da majestade. O Cristo ressurreto é também o Cristo glorificado, está assentado à direita do Pai. Olha aqui, nesses últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas, ele é o herdeiro do universo. Se lembre lá de lembre-se de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde nos é dito que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, ele é o herdeiro do universo e nós somos herdeiros com ele. Veja que coisa maravilhosa, o versículo 3 diz: Ele, ou seja, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Como eu disse anteriormente, para nós hoje é fácil, em certo sentido, você falar sobre Jesus Cristo como sendo Deus, etc. Mas nesses dias, nos dias em que o Novo Testamento foi escrito, não era tão simples assim, porque algumas pessoas que estavam escrevendo eram pessoas que tinham caminhado com Jesus. Algumas das pessoas que estavam lendo eram, de repente, filhos e netos de outros que haviam visto Jesus andando lá em Jerusalém. Alguns, quem sabe, viram Jesus sendo crucificado. Quem sabe algumas das pessoas aqui que receberam a carta eram netos daqueles que haviam gritado e pedido: crucifica, liberta Barrabás, e assim por diante. E o escritor está falando: olha, aquele homem, Jesus Cristo, que nasceu lá da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo, aquele homem que enquanto crescia foi servo, foi carpinteiro e depois viveu e foi crucificado, ressuscitou. Aquele homem, na verdade, é o resplendor da glória de Deus. Existe aqui uma diferença que nós poderíamos colocar entre a fonte da luz e o resplendor da luz. Eu sei que todas as vezes que nós vamos tentar explicar algo a respeito de Deus, nós ficamos assim com uma limitação, mas vamos adiante. Por exemplo, nós temos o Sol. O Sol, ele é uma estrela, ele tem de quinta grandeza, ele tem luz própria. À noite, a luz brilha, a lua brilha. Mas nós sabemos que a lua, ela não tem luz própria. Ela brilha, na verdade, porque ela está refletindo a luz do sol. Ora, Jesus é Deus, mas o homem que nasceu ali do ventre de Maria era um ser humano, o Messias, perfeito, sem pecado, o próprio Deus, né?
a questão, né, o grande paradoxo aí das duas naturezas, divina e humana, né? 100% Deus, 100% homem. Então o que eles estavam falando, o que o autor de Hebreus está falando é que aquele homem, Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus. Quando você olha para ele, você vê, é o próprio Deus. E vai mais além, dizendo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Deus nos diz, sede santos porque eu sou santo, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai. Agora, como é que eu vou saber a maneira de ser santo, a maneira de ser perfeito e agradar a Deus deste modo? É olhando para Jesus. Jesus que é a expressão exata do ser de Deus. E o que significa Jesus, então, ter sido assunto aos céus, ter subido aos céus? Significa que hoje ele está assentado à direita de Deus. E Jesus é quem sustenta todas as coisas pela sua palavra, do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade, à direita de Deus. Pedro, e é interessante que algumas pessoas citam a carta de Pedro, quando Pedro fala que tudo está entesourado para o fogo, alguns usam aquele texto para dizer que tudo vai ser destruído. Mas é o próprio Pedro, quando ele fala do fogo lá na sua carta, ele está falando de julgamento, não de destruição. E é o próprio Pedro que, no capítulo 6 de Atos, ele fazendo o seu discurso, ele diz, olha, Jesus, ele foi recebido nas alturas e é necessário que o céu retenha Jesus, que Jesus fique nessa posição até o dia da consumação, até o dia da restauração de todas as coisas. A profecia de Isaías acerca do Messias ainda não foi cumprida completamente, porque quando você lê a profecia, você vê que o Senhor Deus diz que o Messias estaria assentando-se no trono para reinar eternamente. E nós cremos que ele já está assentado no trono, reinando eternamente. Mas a profecia também nos fala da restauração de todas as coisas, de novos céus e de nova terra. Jesus, ele está assentado no trono, governando, dirigindo todas as coisas para que o seu projeto se cumpra, até aquele dia em que ele vai se manifestar em glória. Coisa maravilhosa, Hebreus vai nos falar que Jesus ele está assentado no trono e ele intercede por nós, ele clama ao Pai por nós. Jesus Cristo, que está assunto aos céus, ele está assentado à direita do Pai, é o mesmo que te ouve toda vez que você abre o seu coração para o Senhor e fala, e ora, e intercede. Nesse mesmo momento, o seu nome é pronunciado no Santo dos Santos. Jesus é a garantia da nossa vitória. Jesus subiu aos céus e de lá voltará em glória. Ele subiu aos céus como testemunho da minha vitória, da sua vitória. Então vamos deixar de lado o pecado, vamos deixar de lado o erro, vamos deixar de lado os nossos próprios planos e desejos e vamos perguntar e vamos buscar aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você entenda a grandeza do significado da ascensão de Cristo. Nessa aula, portanto, vimos a ascensão de Cristo, o que foi a ascensão e o significado desta ascensão, e que isto alimente o seu coração e encha você de alegria.